Olá, gente, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês pela demora para postar esse vídeo, tá bom? Meu tempo estava um pouquinho corrido, estava finalizando as tarefas dos meus alunos na escola, porque nós entramos de férias agora. E eu estava tentando baixar o filme para vocês, igual eu fiz na última vez, tentando colocar o link do filme, porém eu não consegui, tá? Mas eu vou deixar o nome da indicação do filme e o trailer na descrição do vídeo, tá bom? Para poder vocês estarem pesquisando, estarem assistindo com a família, tá? Bom, como eu havia prometido, hoje eu vou falar sobre TDAH. O TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, ele é uma causa neurológica, tá? E ele está ligado à genética, ele não está ligado a uma doença, ele não é uma doença, então ele não transmite para outra pessoa, ele não é algo que você adquire com o tempo, como a ansiedade, como uma depressão, tá bem? Ele é um déficit que já nascemos com isso, tá? As pessoas que possuem esse déficit já nascem com isso e ele começa a se apresentar desde a infância, tá bom? Bom, o déficit de atenção, como o nome já diz, é a falta de atenção. São aquelas pessoas que a gente chama de avoadas, ou que vivem no mundo da lua, tá bem? E a hiperatividade são pessoas inquietas. Bom, por que é TDAH? Por que é déficit de atenção e hiperatividade? Porque uma coisa está ligada à outra. A pessoa que ela tem falta de atenção, ela tem sempre um motivo para não ter atenção. No caso aí, a hiperatividade, tá certo? A inquietude dela faz com que ela não preste atenção. Bom, na infância, o TDAH ele está associado à dificuldade de relacionamento da criança com outras crianças, com pais e com professores, tá? As crianças, como eu falei, são aquelas crianças que nós conhecemos como avoadas, que vivem no mundo da lua. Geralmente são crianças estabanadas, são crianças que aquela criança que a gente fala, nossa, aquele menino tá ligado por um motor, ele não para quieto. É esse tipo de criança, tá bom? Bom, por mais que pareça uma coisa fora do comum, não é fora do comum. A cada 5% das crianças, 3 possuem TDAH, tá? Por isso, muitas pessoas acreditam que esse déficit não existe. Porque fala que é uma coisa natural da criança, que todas as crianças são hiperativas, o que não é verdade. Algumas são mais do que outras. Mais imperativas, mais desatentas, entendeu? Os déficits, eles são sempre diagnosticados pelo excesso. O excesso de dificuldade em aprender, o excesso de hiperatividade que o atrapalha, o excesso de atenção que o prejudica durante a vida toda. O transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, ele dura a vida toda, ele não tem cura, tá bom? Ele pode ser tratado com medicamentos, com consultas com psicólogos, especialistas, mas ele não tem cura. A pessoa que nasce com esse déficit tem isso pelo resto da vida, tá certo? Bom, em crianças e adolescentes, é comum que eles tenham uma certa dificuldade em obedecer regras, limites. São aqueles adolescentes rebeldes que às vezes acabam se envolvendo com drogas, tem uma facilidade, né, nessa rebeldia, de se envolver com drogas, de fugir de casa,
para poder ir numa festa, por exemplo, de obedecer regras estipuladas na escola, como coisas banais, como o uso de uniforme, proibido usar o celular, entre outras regras e limites estipulados, seja na escola, seja em um ambiente de trabalho, seja em casa, tá bem? Bom, e em adultos ocorre o problema da desatenção para coisas cotidianas, como coisas cotidianas do trabalho, como por exemplo, aquela pessoa que lê um texto no trabalho, está estudando alguma coisa e não consegue entrar na cabeça aquilo lá. Por mais que lê, aquilo não entra na cabeça, esquece com facilidade. Os adultos que têm o déficit de atenção e hiperatividade geralmente são bem esquecidos. Mas isso não é uma regra, não é, por exemplo, uma amnésia, um Alzheimer da vida, né? É um esquecimento banal. Bom, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção e hiperatividade e, como eu costumo falar para minha família, eu consigo lembrar mais de coisas que aconteceram no meu passado do que coisas que aconteceram, por exemplo, ontem. Ou coisas que aconteceram de manhã, entendeu? Às vezes eu estudo uma coisa, quando eu vou responder um questionário, eu não me lembro. Mas isso é comum, tá bom? Existem vários graus de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Isso quem vai diagnosticar, isso quem vai te falar é um especialista, um psicólogo, tá bem? Como eu sempre falo, é sempre importante, é essencial que vocês procurem a ajuda de um especialista, tá bom? Bom, eu estou me formando agora em neuropsicopedagogia, porém não é o suficiente eu dar um diagnóstico para o seu filho, tá bom? Você precisa também levá-lo a um psicólogo, fazer alguns exames para saber se realmente existe ou não esse déficit, tá bom? Bom, o déficit de atenção e hiperatividade, ele é mais comum em meninos do que em meninas, tá bom? Para meninas, eles começam a ser diagnosticados aos 5 anos de idade, tá bom? Bom, mas voltando um pouco aos sintomas, né? No caso dos adultos, deixando um pouquinho esse assunto de criança, os adultos que têm esse problema, eles são inquietos, eles parecem que relaxam só quando dormem. Vivem mudando as coisas de lugar, costumam não ter muito foco em uma coisa só, querem fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eles são inquietos, são pessoas impulsivas, que têm a vontade de fazer alguma coisa, têm a vontade de comprar alguma coisa, vai lá e faz, entendeu? Depois, se vir as consequências, fica como experiência da vida. Primeiro eles fazem, depois eles pensam nas consequências, tá certo? É o que a gente chama de colocar os carros na frente dos bois, né? Os adultos são assim, os adultos que possuem esse déficit de atenção e hiperatividade. Eles têm dificuldade de avaliar também o próprio comportamento. E quanto a isso, afeta demais a sua vida, afeta as pessoas à sua volta, tá? E costumam ser pessoas um pouco quanto egoístas, né? São consideradas egoístas, porque como são pessoas muito impulsivas, nem sempre esperam por outro, né? Querem fazer as coisas logo, para saber se vai dar certo, se não vai. Por exemplo, tem um projeto, tem um plano de vida, quer colocar logo em prática. E por isso algumas pessoas acham que essa pessoa é egoísta, mas não é. Ela tem esse problema, ela tem esse déficit de atenção e hiperatividade. Tá certo? É uma coisa, para ela, é uma coisa comum. E eles têm grande frequência de outros problemas associados, tais como eu tinha falado da adolescência, né? Assim também é com os adultos,
ter uma certa facilidade para se envolver com vícios, seja cigarros, drogas, álcool, tá? Essas pessoas podem desenvolver ansiedade, depressão. Por que isso acontece? Não é uma regra, porém acontece por causa dessa impulsividade, tá bom? Ou às vezes até por causa da falta de atenção. Às vezes a pessoa, por ter falta de atenção, ela se considera ali esquecida. Porque, por exemplo, no trabalho, sempre vão preferir aquela pessoa mais esperta, mais dinâmica, entende? E por isso a pessoa acaba caindo no seu desempenho, acaba desenvolvendo ali uma depressão, se achando incapaz, às vezes com a baixa estima. Então, isso é comum. Então, assim, se você conhece alguém que possui o TDAH, um adulto, assim, se você identificar que ele tem algumas dessas características, alguns desses sintomas, orienta ele a procurar um especialista, tenha mais paciência, porque isso não é maldade, ele não faz de propósito, ele apenas nasceu desse jeito, nasceu com esse déficit. E a mesma coisa é com uma criança e com um adolescente, tá? Temos que ter paciência, temos que persistir, temos que ter bastante dedicação. Bom, todos têm o direito de aprender. Voltando agora para o lado do ensino, né? Para o lado da educação, todos nós temos direito de aprender. Independente da idade, até quando tiver velhinho, se quiser retomar os seus estudos, se quiser fazer um EJA, se quiser alfabetizar adultos, todos nós temos direito de aprender. Isso é um direito de todo ser humano, tá bem? Então, independente, se você tem um déficit, se você é normal, se você tem... Gente, não que quem tem um déficit de atenção não seja normal, tá? O que eu quero dizer é que, mesmo que você tenha um déficit de atenção, uma dislexia, algum problema neurológico, alguma anomalia neurológica, ou mesmo que você não tenha diagnóstico nenhum, mesmo que você não tenha nenhum problema neurológico nem emocional, você também tem o direito de aprender. A diferença é, quem tem TDAH ou dislexia, nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de dedicação. Talvez essas pessoas demorem um pouquinho mais para aprender, tá certo? Mas todos são capazes de aprender, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. E como eu tinha falado no vídeo anterior, a dislexia é diferente do TDAH por causa disso, por causa da hiperatividade, por causa da inquietude, tá certo? Quem tem déficit de atenção não tem dificuldade de escrever, não tem dificuldade para aprender a ler, tá certo? Assim como é com o disléxico. Quem tem o TDAH, ele aprende normal, como qualquer outra pessoa, a ler, a escrever, tudo. Porém, tem um pouco de falta de atenção, tem aquela inquietude, a hiperatividade. Como eu disse, precisa ter persistência, tá bom? Bom, e vamos lá. Eu queria falar para vocês sobre o filme O Som do Coração. Nele nós temos um exemplo de um garoto, o nome dele é Evan. Ele é um músico muito talentoso e ele possui TDAH. Bom, eu vou ler aqui para vocês a sinopse do filme. Evan, um músico talentoso, foge do orfanato e vai a Nova York em busca de seus pais. Em sua procura, ele encontra o Wizard, um sem-teto que vive em um teatro abandonado. Depois de descobrir seu talento, o Wizard dá ao garoto
o nome de August Rust e traça um plano para lucrar às custas dele. Evan não tem a menor ideia de que seus pais, Layla e Lois, também estão procurando por ele. Bom, esse é um resumo do filme, né? A sinopse do filme. Eu vou mostrar para vocês logo mais o trailer do filme. Eu não consegui nenhum link para estar encaminhando vocês para assistir o filme completo, tá bem? Porém, nada impede vocês de pesquisarem e tentarem encontrar. Inclusive, quem encontrar, por favor, comenta lá no vídeo, tá bom? Para poder as outras pessoas estarem assistindo também. Esse filme ele não é novo, tá? Ele foi lançado no dia 15 de fevereiro de 2008, no Brasil. Ele tem direção de Kirsty Sheridan. Meu inglês não é muito bom, me desculpem. Tem músicas lindas, é um filme lindo, tá? E eu super indico, tá bom? Bom, tem também um vídeo de um comediante que eu vou estar passando para vocês. Ele tem esse problema de TDAH e ele conta isso nos shows dele como uma coisa comum, que realmente é, como eu expliquei, a cada 5 crianças, 3 possuem. Então, fica mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem estar comentando lá no meu vídeo, pode estar perguntando. Eu vou estar pesquisando algumas atividades para passar posteriormente para vocês, estarem fazendo com os filhos de vocês, para estar ajudando eles a aprenderem melhor, tanto na escola quanto em casa, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? E até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.